Olá pessoal, saudações! Nesta aula eu vou trazer para vocês o que é preciso essencialmente entender para fazer uma leitura correta dos padrões que acontecem no gráfico de velas japonesas ou candlesticks. A verdadeira necessidade acerca de uma correta e precisa leitura dos candlesticks faz parte de todo um conjunto de habilidades essenciais que um trader profissional deve possuir. Essa habilidade está fundamentada na correta identificação dos padrões de movimentação no preço em função de um determinado período de tempo. E a partir desses padrões, o trader poderá identificar as melhores entradas para as suas operações e com isso irão ajudá-lo em todas as suas tomadas de decisões. Os gráficos de candlesticks foram criados na cidade de Sakata, ainda no Japão feudal, em meados do século XVII, como uma ferramenta de análise de preços dos contratos futuros de arroz. Um ponto curioso é que o comércio do arroz era a base da economia na época, sendo inclusive adotado como uma moeda nacional. Atribui-se a Monehisa Roma a maior parcela do desenvolvimento da técnica, que anos mais tarde tornar-se-ia a representação gráfica e a técnica de negociação mais utilizada entre os traders de bolsas de valores de todo o mundo. Dizem que ele foi capaz de executar consecutivamente 100 operações vencedoras utilizando essa incrível técnica. No início da década de 1980, os agora conhecidos gráficos de candlesticks foram trazidos ao Ocidente pelo americano Steve Nielsen, um famoso trader de ações de Wall Street que obteve grande sucesso ao aplicar a bem-sucedida técnica japonesa de trade no competitivo mercado de ações da Bolsa de Valores de Nova York. A base para entender esse tipo de formação gráfica está em sua própria estrutura, composição e características. Essencialmente, os candlesticks mostram em suas formações as 4 formações do preço. São elas: abertura, fechamento, máxima e mínima. A cor verde significa que os preços fecharam em um nível maior do que abriram, e a cor vermelha que os preços fecharam em um nível menor do que abriram. Observe que um candle é formado por um corpo e sombras superiores e inferiores. Os pavios no topo significam a máxima que os preços atingiram, e as caudas inferiores a mínima que os preços atingiram em uma janela específica de tempo. Veremos isso melhor mais um pouco à frente. Note que as velas de alta têm seu preço de abertura abaixo do preço de fechamento. Portanto, o seu fechamento é sempre acima de onde o preço abriu. Já as velas de baixa têm o seu preço de abertura acima do preço de fechamento. Isto significa que o seu fechamento está sempre localizado abaixo de onde o preço abriu. O período de um candle, ou janela de cada uma dessas estruturas, poderá ser diário, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, dentre outros. Essas observações de abertura, fechamento, máxima e mínima são sempre realizadas dentro de algum período em que a análise está sendo feita. Observe a formação de um candle: abertura, preço fazendo uma mínima, preço fazendo uma máxima, fechamento do preço no período de 1 minuto. Os principais candles, aqueles mais importantes que você precisa ter em mente, são os seguintes: para os candles de alta, Marubozu de alta, martelo, spinning top, dragonfly, martelo invertido. Candles de baixa, Marubozu de baixa, estrela cadente e enforcado. Porém, vale aqui ressaltar que, para um estudo mais prático acerca dos candles, mais importante que saber o nome dessas formações, você deverá sempre considerar e ter em cada análise essas 4 informações: o tamanho da sombra, se a sombra é compradora ou vendedora, sombra superior, sombra inferior
posição do corpo e o tamanho do corpo. Esteja certo que com essas 4 informações em suas análises, você estará apto a fazer operações com uma maior probabilidade de acerto. Obrigado por assistirem e acompanhem o canal para mais dicas e estudos operacionais.